Já Conta-nos, apareceu um mundo aqui. Legal. conta-nos a tua história. Será que não há nenhum contexto para as nossas vidas? Nenhuma canção, nenhuma literatura, nenhum poema cheio de vitaminas, nenhuma história ligada à tua experiência que possas passar para nos ajudarem a ficar mais fortes? Tu és um adulto, o mais velho, o mais sábio. Para de pensar em salvar a tua imagem. Pensa sobre as nossas vidas e conta-nos sobre o teu mundo em particular. Desenvolve uma história. A narrativa é radical. Cria-nos a nós próprios no momento exato em que está a ser criada. Nós não te vamos culpar se o teu alcance excede a tua compreensão, se o amor incendeia as tuas palavras, se elas descem em chamas e nada deixam a não ser a queimadura. Ou se a reticência das mãos de um cirurgião, as tuas palavras apenas suturam os sítios por onde o sangue pode ter fluído. Sabemos que nunca o conseguirás fazê-lo corretamente de uma vez por todas. A paixão nunca é suficiente, nem a habilidade. Mas tenta. Por nós e por ti próprio, esquece o teu nome na rua. Conta-nos aquilo que o mundo tem sido para ti, tanto nos bons como nos maus momentos. Não nos digas o que acreditar, o que recear. A linguagem é a meditação. Então, diante desse convite de contar, de meditar, né, de fazer até uma memória, a gente inicia aqui já um dos passos, enquanto a Michele vai fazer para nós essa contextualização do primeiro capítulo de Lucas. E quando você estiver ouvindo a Michele, que você for fazendo a sua memória, vai entrando em sintonia com o texto, vai sentindo, e aí depois a gente vai partilhar um pouquinho mais. Bom, o texto de Lucas, né, ou a literatura Eu lucana. queria pedir para vocês duas se apresentarem, porque tem gente que não conhece vocês. Não faz mal, não. Sim. É mesmo. Bom, se apresenta então, Mesli, já que você estava falando. Para eu me apresentar? Então tá, sou Esli, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CBMS. O que mais que eu posso dizer? Estou toda terça aqui, aprendendo junto com vocês, e hoje é mais um dia juntinho. Fico muito feliz de estar aqui e de participar desse grupo. Eu sou a Michele, sou do CB aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. Sou a mãe da Isabelle, que está aqui, quase dorme, não dorme. Também sou enfermeira e também sou formada em teologia. E estou aqui também para aprender, contribuir, essa troca que nos humaniza e nos enriquece, nos fortalece. É isso. Basicamente, gente, eu já foi até dito isso em outras oportunidades aqui, mas eu sei que é bom a gente estar sempre relembrando que a literatura lucana é um texto que fala muito de mulheres, né? Mas as mulheres falam pouco, né? Então fala-se muito delas, mas elas pouco falam nessa posição de realmente de autonomia, de empoderamento, né? E o capítulo 1 e 2, eles parecem trazer uma ideia assim de não desconectado, mas são dois capítulos onde as mulheres são protagonistas, duas mulheres, né, protagonistas, duas mulheres com suas crianças, né? Normalmente são personalidades que são invisibilizadas, né, nas narrativas bíblicas, tanto mulheres quanto crianças, e nesses dois capítulos são as protagonistas, né? Duas mulheres com seus bebês. E a partir do capítulo 3,
parece que a escrita segue um pouco mais a lógica patriarcal, né? Realmente as mulheres ficam aparentemente numa leitura mais superficial, secundária, sempre uma história dependente de uma ação de uma pessoa masculina. E aí, como a gente vai trabalhar com uma perícope que é do capítulo 1, do 57 ao 66, e aí eu não sei se todos e todas conseguiram fazer a leitura, mas a história do capítulo 1, rapidamente, né? O Zacarias é um sacerdote, não é o sacerdote, não é, vamos dizer assim, da alta nata, ele é um sacerdote mais do baixo clero, ele é um cara que trabalha no campo, que ele mora no campo, mas ele vai ao templo para desenvolver seu ofício de sacerdote, e lá ele tem uma teofania, né? Teofania que fala? Então, ele tem um encontro com um anjo, né? E o anjo fala para ele que ele vai ter um filho. E aí ele questiona, mas eu já sou avançado em idade, minha esposa também, né? Minha esposa é estéril, como que isso vai acontecer? E aí, pela sua descrença, então, ele fica mudo. Ele fala, você vai ficar mudo até que isso tudo se aconteça. E no mesmo contexto, fora do templo, fora desse espaço institucionalizado, sacralizado, já num ambiente mais doméstico, a Maria também vai ter uma teofania. Então, ela vai ter um encontro com o anjo Gabriel, ele vai trazer a mensagem para ela, que ela também vai gerar um filho, vai ter um filho, né? Ela também questiona, mas ao contrário de Zacarias, ela não é emudecida, né? E a história prossegue, Maria desce então para a casa de Isabel, são primas, fica lá um tempo, né? E depois ela volta para sua casa lá na Galileia, né? E a história chega então na narrativa que a gente vai trabalhar mais especificamente, que é a partir do versículo 57 ao 66, que é o nascimento, né? O término da gestação e o nascimento, então, da criança. E aí a nossa proposta é que a gente divida em grupos, em pequenos grupos. A gente vai ter meia hora para tentar fazer nessa perícope, gente, os 4 passos da hermenêutica, né? Antes da gente ir para a sala, a gente vai fazer memória, né? Quem quiser, sentir à vontade para dizer para a gente, a partir da leitura do texto, que suspeitas, ou melhor, que memórias, né, vocês tiveram, o que o texto falou com vocês, se isso trouxe a vocês à tona uma lembrança, algo que marcou a vida de vocês. E aí, depois dessa memória, a gente vai, então, para os pequenos grupos. É isso, né, Isli? Falei correto? Eu Não, pulei. Não, tá tudo bem. Tudo bem, Michele. A gente pode fazer assim, a gente podia fazer a leitura aqui já no grande grupo de uma tradução, né, da Bíblia, e lá no pequeno grupo, como é bem pequeno o texto, a gente, se quiser fazer a leitura também de uma outra tradução, para comparar, né, só que eu convidaria, alguém gostaria de fazer a leitura? Lucas 1, versículos 57 a 66. Quando o colega ou a colega estiver lendo, a gente vai, com certeza, fazer esse primeiro passo, que é a memória. Alguma coisa vai mexer com você, você vai sentir ou você vai pensar. O Éder vai fazer a leitura, Éder? Não, Esmi, é o seguinte, Pois não. Só para reforçar, né? Será que todos estão por dentro dos 4 passos? Eu vi a Michele falar dos 4 passos, seria interessante recordar quais são esses 4 passos, né? E nesse momento, nos grupos, nós vamos fazer o quê? Né? Sim. Que passo a gente vai fazer no grupo? Então, a gente pensou assim, agora, esse primeiro momento, a gente está fazendo junto já o primeiro passo. Então, a gente vai fazer a leitura do texto e, como eu estava falando, a gente vai fazer memória. Quando a gente, antes de ir para o grupo, aí eu vou falar rapidamente sobre os outros 3 passos, né? Porque junto com o nosso post também foi
um material que dava para a gente dar uma lidinha antes, mas não tem problema nenhum se não deu tempo, né? Porque a gente corre o dia inteiro. E aí a gente vai fazer os outros 3 passos lá no grupo pequeno, e quando a gente voltar para partilhar, a gente vai conseguir ir, conforme for falando, a gente vai falando os passos, quais são. A gente vai tentar fazer assim para ver se fica claro, mas aí se for ficando confuso, todo mundo aí vai ajudando a organizar. Pode ser assim? Então, a gente já está sabendo. Nesse primeiro momento, um colega ou uma colega vai fazer a leitura e, com certeza, a gente vai se lembrar de alguma coisa com relação a esse texto. Pode ser uma história que uma vizinha contou quando eu era criança, minha mãe me contou, minha avó falava, não sei, alguma memória vai vir. E aí a gente partilha rapidinho. Quem poderia fazer a leitura para a gente? Lucas 1. Esli, seria interessante, o texto é curto, eu acho que dá para a gente fazer em 2 traduções, aí eu poderia estar lendo a minha, né? Que é a João Ferreira de Almeida, a nova linguagem de hoje, e a uma outra pessoa, se tiver uma outra tradução também, seria interessante, tá? Pode ser? Pode. Então, eu vou começar então aqui, gente. Versículo 57, Lucas capítulo 1. Chegou o tempo de Isabel ter a criança, e ela deu à luz um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel, e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queriam lhe dar o nome do pai, isto é, Zacarias. Mas a sua mãe disse: não, o nome dele vai ser João. Então disseram: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais ao pai, perguntando que nome ele queria pôr no menino. Zacarias pediu uma tabuinha de escrever e escreveu: o nome dele é João. E todos ficaram muito admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Os vizinhos ficaram com muito medo, e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviam essas coisas... Só um pouquinho, gente. Todos que ouviram essas coisas se espalharam... Só um pouquinho que eu me perdi. Todos que ouviam essas coisas e pensavam nelas perguntavam: o que será que esse menino vai ser? Pois, de fato, o poder do Senhor estava com ele. Obrigada, Michele. Uma outra tradução? A minha é pastoral, eu posso ler a versão também. Pode ser, Cat, obrigada. Quando se completou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor havia tido grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. E aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe disse, não, ele se chamará João. Disseram-lhe: entre parentes não há ninguém com esse nome. E com gesto perguntaram ao pai que nome queria dar ao filho. Ele pediu uma tabuinha e escreveu: o nome dele é João. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca e a língua dele se soltaram, e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram tomados de temor, e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam essas coisas as guardavam em seus corações, dizendo: o que esse menino vai ser? E, de fato, a mão do Senhor estava com ele. Então,
partir dessa leitura, o que você sentiu, né? Se você quiser partilhar, ou o que te traz à memória, alguma relação com alguma história de gravidez ou de não gravidez? Eu acho que, assim, por que ela escolheu o nome dele de João e eles queriam Zacarias? E mesmo assim ela disse, não, o nome dele vai ser João. Aí eles olharam e perguntaram, mas não tem nenhum parente com esse nome. Aí olhou pro pai, tipo, e aí, você não vai fazer nada? Tipo, o nome dele vai ser Zacarias ou João? Tipo, perdi a opinião do pai, assim. Eu achei que isso foi bem legal, mas marcou um pouco, assim. E, tipo, a notícia se espalhou porque ele voltou a falar bem na hora. E as perguntas, o que esse menino vai ser quando ele crescer? Tipo, o que vai ser dessa criatura? Porque, de fato, a mão do Senhor estava sobre ele. Será que ele vai ser um grande poderoso? Será que ele vai se tornar alguma coisa importante? Por isso que ele estava fazendo essa pergunta. É o que me tomou um pouco assim também. Acho que é isso. Sim, eu lembrei de várias histórias, né, de gravidez. Lembrei também de pessoas que não engravidaram. Lembrei de histórias das minhas tias. Histórias assim difíceis, porque são pessoas hoje, né, de super idade, mas que na época delas eu pensava assim, meu Deus, como que era difícil ter filhos, né? E eu recordei agora que a Cat estava falando o que vai ser essa criança quando crescer. Em uma das minhas, que eu tive 3 gravidez, e uma delas eu fui ao hospital e eu lembro que uma enfermeira, ela estava comigo na sala e ela só falava coisas boas. E ela falava assim, olha, essa geração, quem está nascendo agora, vai ser assim, vai ser abençoado, sabe? E ela ficava falando aquilo. Eu acho que até para acalmar a gente, né? E é bem gostoso, assim. E como que está diferente, né? Como, ou não também, né? É que eu fico imaginando, quando eu era criança, que eu ficava vendo quando as crianças iam nascer, e quem que escolhia o nome? Para mim, na minha visão, sempre foi a mulher, né? Hoje em dia, para mim, a mulher sempre falou mais e sempre escolheu o filho. Aí tem gente que tem nome composto porque, eu quero agradar o pai que quer um nome, a mãe que quer outro nome, tem essas histórias também, né? O que me chama a atenção no texto, eu li o texto novamente, ele agora, né, e ri, sabe? Imagina a história. Mas algumas coisas me chamaram a atenção. Uma delas é quando queria colocar o nome do pai. Me veio muito uma tradição que tem de colocar isso aqui é Júnior, isso aqui é filho, tem que colocar o nome do homem e Júnior, né? Essa perfeição aí do nome, né? Veio presente. Uma outra coisa que me veio também, que me chamou a atenção nisso aqui, é quando fala assim, o que vai ser o menino, né? O que vai ser quando crescer? Ainda mais no caso dos meninos, né? Mas quando crescer, vai ser jogador de futebol. Vai ser o comedor. Vai ser não sei o quê. Então, começa a projetar no menino, estou falando em relação ao menino, né? Já uma ideia do macho e do que é para ser. E me veio a história do meu nome também, porque meu nome é Amarildo. É muito difícil eu acostumar com o meu nome, porque eu acho ele meio diferente. Achava. Hoje eu encontro um outro Amarildo, né? Mas eu não sabia porque eu chamava. Aí, conversando com minha mãe, eu nasci na década de 70 e na época tinha um jogador Amarildo. Não sei se meu pai queria que eu fosse jogador de futebol, ele caiu do cavalo. E futebol comigo só para outras coisas. Não vai jogar, não, né? E aí, essa coisa, né, de ser jogador de futebol, vou colocar o nome por causa disso. Né? Então, ter essas memórias. E principalmente essa do final aqui, né? Que vai ser esse menino quando crescer? O peso que coloca
Tem duas coisas que me chamou a atenção nesse texto, né? Principalmente quando pergunta sobre a questão da gravidez. A gravidez foi o que marcou deu rumo para a minha história, né? Para quem era uma jovem adolescente que tinha um rumo na vida e de repente uma gravidez mudou totalmente de rumo, né? Tendo que casar aos 16 anos, né? Um casamento precipitado, uma gravidez indesejada, no momento indesejada, né? Depois eu tive que seguir rumos para poder criar essa filha, que logo eu me separei também, e aí eu tinha que criar essa filha sozinha. Então, o grande desafio de ser mulher, ser uma jovem mulher separada com a filha para criar e ter que enfrentar resistências, enfrentar desconfianças, tanto de vizinhos, tanto da igreja, porque eu era uma menina muito de igreja, mas isso também começa a gerar aqueles conflitos, né? E a questão do nome também, porque quando eu ganhei a minha filha, meu nome é Vânia Scarpeto. Eu queria colocar Cristiane Scarpeto Facioli, que era o nome do pai. Ele vai lá no registro e colocou só Cristiane Facioli. E, na verdade, a gente vive nós duas e parece nem que somos parentes pelos nomes, né? A Vânia Scarpeto é mãe de Cristiane Facioli. A questão do nome sempre foi uma incógnita. Tá? Mas por que o nome não leva o nome da mãe, né? E que quem criou sozinha foi a mãe, né? Então tem todas essas questões. Só para não me alongar muito, né? Olá, boa noite. Simone, do CEBI Planalto Central. Boa noite a todos. Bom, Simone, bem-vinda. Do Distrito Federal. Lendo esse texto, hoje o Edmilson me convidou a participar aqui do grupo, né, de estudo, achei muito bom o texto. Me veio logo o filme A Fonte das Mulheres. É um filme belíssimo e que retrata um pouco da cultura, né, a cultura ali daquelas mulheres que, quando estão para dar à luz, elas se reúnem entre elas, né? E isso está oculto no texto. Então, provavelmente, Maria, no texto anterior, vai dizer que ela ficou 3 meses. Provavelmente, Maria estava com Isabel, né? E a parteira, né? Alguma vizinha, porque é parteira, estava com ela. E aí me veio a lembrança, assim, nesse momento do parto, do trabalho de parto, são as mulheres que estão ali reunidas, né? E estão em sororidade ali, né? E aí eu lembro que também no meu parto, meu esposo fez o curso para poder participar do parto, só que ele não, na hora H, foi minha mãe que foi, né? E ainda bem, né, que foi, porque foram 12 horas de parto, foi muito trabalhoso mesmo. Então, foi bom que minha mãe esteve lá e ficou massageando minhas costas, sabe? Que foi bem longo e trabalhoso. Então, essa questão do parto, aí eu vejo que as gerações vão mudando, porque ele teve o interesse de participar, mas na hora H não teve a coragem, né? Ele está dizendo que minha mãe driblou ele para entrar no lugar dele. Mas aí... na cara, Gilberto. Tá fugindo. Aí a minha sobrinha, ela teve o parto em casa e o marido dela, já nessa geração mais moderna, já fez questão de participar, né? E foram 2 enfermeiras parteiras e também um trabalho ali, mais de 20 horas de parto, de trabalho de parto. Então, o parto realmente é trabalhoso, né? O texto não fala, mas a gente fica imaginando como que deve ter sido. Os homens ficam ali mais afastados e as mulheres ficam ali naquele trabalho, né, cansativo. Aí, na hora de dar o nome, né, aí é o homem que dá o nome, né, não é a mulher. Mas como o Zacarias estava mudo, por alguma razão, Isabel teve que ir ao templo, né, para poder
para levar o menino, né? Porque acho que ela ainda estava no período de ter que ficar afastada por conta da purificação, mas Zacarias não falava, né? E aí essa questão do nome eu achei interessante porque meu esposo, Gilberto, ele fez questão de dar o nome da minha mãe, né? Que é Furquim. E geralmente a gente perde o nome da avó materna, mantém do avô, né? E ele falou, não, eu quero que ela tenha o nome da sua mãe, Furquim. E aí ficou o nome comprido dela, mas valeu a pena, né? Pelo menos manteve o nome da mulher. É isso. Bom, Fazendo memória, opa, pode falar, Ricardo. fazendo memória, eu sou o 7º filho de 8 filhos, do casal José e Luísa. Só que eu acabei assumindo o papel de caçula, porque o meu irmão caçula faleceu com dias de nascimento, nem meses, eram poucos dias de nascimento ele faleceu. Hoje ele estaria com 46 anos. E o que é marcante nessa história é que a mulher é solidária com a outra mulher, mesmo tendo os laços parentescos, mas eu me lembro que a minha irmã mais velha contou para nós, hoje ela está com 65 anos, ela contou que quando a minha mãe ficou grávida de mim, ela não visitava meus pais, porque naquela época eles fugiam, né? Esse negócio de fugir, tinha esse negócio de morar junto, né? Tinha todo um ritual, a fuga e tal. E ela fugiu com um vizinho. E meu pai meio que não aceitou, ficou irredutível com aquilo. E ainda mais como ele era da Assembleia de Deus, né? Ele era evangélico. E meu pai era aqueles membros da Igreja Católica, fazia até parte lá da comissão lá das festas. Então era muito ativo nesse sentido. Mas só para ser breve, o interessante é que quando a minha mãe ficou grávida, a minha irmã ficou todo o período final da gravidez, porque já era uma gravidez, no meu caso já foi uma gravidez de risco. Quando a minha mãe engravidou, ela já não podia mais ter filhos. Mas como ela ficou grávida de mim. E outro ponto importante também é o nome dos filhos, né? Nós éramos em 4 irmãos, faleceu um. O meu irmão, tem um irmão que se chama Delcio Álvaro. Tem outro irmão que se chama Marcílio Álvaro. E esse nome, quem deu, o Álvaro, foi meu pai. Porque meu pai era fanático pelo Álvaro Dias, né? Pela família Dias lá, né? Dos Dias, no Paraná. E quando eu nasci, a minha mãe falou, Zé, não vamos dar o nome de Álvaro para o Márcio, não. Mas como que vai chamar, então? Coloca o teu nome. Não, meu nome não. Meu nome é José Ricardo. Não quero dar meu nome para meu filho. Coloca Márcio Ricardo. Segundo conta a história, né? Ele falou assim, Luísa, então vai ser Márcio Ricardo. E o meu irmão que faleceu era Marcos Antônio.
Então fica essa memória para partilhar com ele. E assim você escapou de ser Álvaro Dias. Meus dois irmãos, Edmilson, meus dois irmãos, o Marcílio Álvaro é político, né, é prefeito, e o Delso Álvaro é vereador. Graças eu não sou Álvaro, então não... Tá certo. Obrigada, Ricardo. Lúcia, eu não sei, você ia partilhar alguma coisa e depois da Lúcia a gente podia ir para os grupos enquanto a Lúcia volta. Como que a gente vai fazer nos grupos? Se alguém quiser sentir vontade de partilhar essa memória nos grupos, também pode fazer, tá bom? Então, esse primeiro passo, o que a gente fez aqui foi o primeiro passo, que é a memória. Então, a gente lê o texto e evoca os nossos sentimentos, as nossas percepções, né? Agora, qual que seria o segundo momento? Sim. É deixar o texto falar com você, né? Essa memória. Você vai fazendo a leitura do texto e você deixa o texto falar com você. É a leitura das narrativas bíblicas e a partir da vivência do povo, da pessoa, a partir das suas experiências vividas e aí você vai deixando esse texto falando e o que ele vai evocando em você. Só para complementar. Sim, pode continuar. Pode ficar à vontade. E aí o segundo passo seria a suspeita. O que é essa suspeita? A gente vai começar a suspeitar desse escrito, né? Nós vamos questionar o texto. Por que está escrito dessa forma? Por que o autor colocou isso? O que estava acontecendo, né? O que isso quer dizer? Essa é a suspeita, o segundo passo. O terceiro e quarto passo, que é a desconstrução e a reconstrução, eles vão acontecer meio que juntos. Até um pedacinho dessa suspeita faz parte. Por quê? Eu leio o texto. Quando eu começo a questionar, mas por que está falando assim, né? O que ele quis dizer aqui? Eu já vou na minha cabeça supondo alguma outra versão ou algum outro jeito, eu já estou reconstruindo isso. E se eu começo a reconstruir, eu vou desconstruir aquilo que ele quis dizer no primeiro momento que eu suspeitei. Ele está querendo dizer aqui que o homem é que manda, ele que escreveu, a palavra final foi dele. Não, mas eu não estou concordando, eu acho que... Aí eu já estou reconstruindo, então eu desconstruo essa ideia. Então são passos que eles acontecem juntos. Será que deu para entender assim um pouquinho? Se quiser complementar, Michele, para ficar mais claro, ou se alguém quiser também. É exatamente isso, né? Então, quando a Cat, por exemplo, trouxe para a gente, a mulher, a Isabel, não concordou, né? Que tinha que chamar o Zacarias, isso, né? Quando ela teve essa percepção, a Cat, ela desconstruiu e reconstruiu. Não, a mulher se empoderou e teve uma voz ativa e falou, não, eu decido o nome do meu filho. Então, isso já é perceber, não concordar com o texto que não é o homem que geral, nem sempre manda, né? Alguém que fura ali a tradição do patriarcado. Então, isso que a Cat trouxe, por exemplo, na memória para a gente, foi memória, mas já teve um pouco de desconstrução e reconstrução. Por isso que assim, a gente divide os passos para ficar mais claro, mas na verdade a gente vai fazendo tudo junto, é simultâneo. Então a gente pode ir para os grupos para fazer esses outros passos juntos, né? Que vai ser suspeitar, que eu vou evocar um monte de perguntas e depois a gente vai desconstruindo isso que ele quis colocar e a gente vai reconstruir uma nova história. E depois a gente volta aqui para o grande grupo para partilhar. Pode ser? Quem poderia dividir o Ed? A sugestão, para ficar bem claro, o que nós vamos fazer no grupo? Quem quiser fazer memória faz. Tem como repetir, sintetizar? Para mim não ficou muito... Tá, quem quiser fazer uma memória, pode fazer, porque a gente já fez aqui um pouco, né? De repente tem alguém que queira fazer, eu quero muito contar uma memória minha. Tudo bem, conta. Aí nós vamos fazer suspeita,
desconstrução e reconstrução da história, que vai ser meio que junto, a gente vai fazer uma conversa ali, suspeitando, fazendo perguntas para o texto, aí eu vou desconstruindo e reconstruindo. Você consegue mudar o jeito que eu falei, Ed, para ficar mais claro, de repente? Não, tranquilo. O pessoal se vira no grupo. E aí, Ed, e aí quando nós voltarmos, a gente vai mais ou menos meia hora para o pessoal estar fazendo isso. Quando a gente voltar, pode elencar uma pessoa de cada grupo para estar trazendo as perguntas. Não precisam se preocupar com as respostas, né? A dar respostas, igual eu falei. Às vezes a pergunta é mais importante do que a resposta. E aí, quando a gente voltar para o grande grupo, a gente pode ir tentando responder juntas, né? Mas a ideia é fazer o exercício para a gente se familiarizando com as ferramentas da hermenêutica feminista.